reza a lenda que o Yanni costumava pegar os trabalhos dos alunos, né, já naquele início de instrumentos de computação, Word, esse tipo de coisa, e ele dizia, nossa, que interessante, né? Os alunos conseguem fazer um material que tem a forma de um texto. E aí ele dava aquela pausa e dizia, o problema, vejam bem, o problema é que eles acham que tem um texto. Eu acho essa frase lapidar. Quem conhece a obra do Yanni sabe do que eu estou falando. Assim, o Yanni é um mestre da metáfora, das palavras, né? Eu acho que esse é um estranhamento inicial, eu vou desdobrar isso, obviamente, mais para frente, mas eu acho que é importante, né? Eu acho que não dá para falar de atividade, né, de pesquisa crítica, sem criticar o modo de produção da nossa pesquisa, né? Uma outra anedota, uma outra lenda, vou chamar assim, né, para fazer jus ao tamanho da figura, é a de que, essa outra lenda eu ouvi de uma pessoa, já morreu, então como ele já morreu, eu não vou dizer, porque vai que eu digo errado, não tem, não tem mais como corrigir, né? Mas foi um professor de quem eu fui aluno lá na USP, é um daqueles, assim, era um desses caras que davam aula de cachimbo, esse tipo de coisa, é uma geração que não existe mais, né? E ele conta que lá nos idos dos anos 60, 70, quando ele fazia pós-graduação ainda, faltou um professor de metodologia. E aí designaram o Ottaviani para substituir, né? E aí a frase é de memória, tá? Então não tem assim uma citação, mas ele dizia, né, que o Yanni não entendia nada de metodologia. Então por isso nós aprendemos sociologia mesmo. Eu acho que essa colocação também é muito simbólica, né, do diagnóstico que eu vou propor para vocês, que é estruturado em três eixos. Três eixos naturalmente analiticamente destacáveis, mas imbricados no plano da efetividade. O primeiro deles é a institucionalização, muito discutida, não é nada super novo, mas eu acho que é importante a gente voltar, e eu queria propor uma leitura que geralmente não é feita a respeito da institucionalização do campo de pesquisa das ciências sociais em geral, mas especificamente do direito, né, que vem nessa rebarba. A outra coisa é o método, né, a crença, digamos assim, do método. E o terceiro eixo seria um binômio, aí eu coloquei só como um pedaço dele, mas é o binômio produção-consumo. Eu usei um instrumento de recorte, uma tesoura, digamos assim, heurística, que é a noção de crença. A gente vai trabalhar isso aí ao longo da fala, tá bem? Vamos lá. Primeiro ponto é a institucionalização. Eu queria que a gente pensasse, fizesse o exercício, vocês não precisam concordar comigo, tá? Mas eu gostaria de propor o exercício da gente pensar a institucionalização, não naqueles moldes, né, do Estado, do financiamento somente, mas também numa forma industrial. A sensação que dá é que a pesquisa no Brasil ganhou, né, o surgimento, o desenvolvimento da universidade, é isso no país como um todo, mas aí falando, né, principalmente das maiores, que acabaram criando depois programas de pós e assim por diante, se deu de uma forma industrial. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a noção de sociedade industrial, né, o conceito de industrialização do Aron, né, eu coloquei esse conceito porque eu não sabia muito bem quem que vinha na palestra. Então, vocês me perdoem, assim, os que têm mais maturidade com esse tipo de escrita, né, com sociologia do trabalho, sociologia industrial, história da sociologia. Então, eu peço perdão se eu estiver sendo muito básico, tá? Mas eu acho que vale a pena usar como uma espécie de contraponto heurístico o conceito de sociedade industrial do Aron. O Aron conceitua de uma forma muito simples a sociedade industrial. Ele diz que a sociedade industrial é uma forma de produção, ela se caracteriza, ela se define por sua forma de produção, que é a forma de produção característica da indústria,
e ele diz, no texto, eu não trouxe aqui, mas no texto ele diz, o texto que eu estou me referindo é o 18 lições sobre a sociedade industrial, um texto antigo, mas assertivo, digamos assim, que seria o modo de produção da grande indústria. E o Aron, do alto da erudição dele, eu vou me permitir vulgarizar o que ele diz aqui, né, simplificando, ele propõe que a gente observe 5 características dessa forma de produção. A primeira delas é a separação da vida privada. Claro, ele está falando aí da sociedade industrial em oposição a uma sociedade, por exemplo, rupestre, campestre, agrária e assim por diante, na qual o trabalhador trabalha, via de regra, mais ou menos onde ele mora, ou no mesmo tipo de ambiente. Eu gostaria que a gente fizesse uma analogia da ideia de separação de vida privada, por exemplo, com o debate sobre neutralidade, né, com o debate que tenta, de uma forma, claro, muito infantil, né, excluir a figura pessoal, né, os valores e assim por diante do pesquisador daquilo que ele vai produzir, né, as afinidades eletivas, etc., numa capa de que, olha, isso aqui é científico, isso aqui é sério, isso aqui não tem interferências, né? Já diz o jargão popular que neutro nem sabão, né? Porque até o detergente que você vai comprar no mercado, você escolhe, né? Tem o neutro da IP, tem o neutro da Minuano, tem o neutro da Sol, sei lá, as outras marcas que tenham por aí. Então, assim, essa separação de vida privada, ela pode ser vista manifesta, por exemplo, nesse lugar de exclusão da pessoalidade, que não deixa de ser uma exclusão do corpo do pesquisador também, da experiência, né? Um segundo ponto seria uma divisão técnica e interna do trabalho. Notem que no caso da indústria, essa divisão não é a divisão nas áreas, na economia e assim por diante, né? Essa divisão ela é tecnológica e ela se reproduz de uma forma muito curiosa nas nossas instituições de pesquisa, na universidade em particular, né? Então a gente divide em disciplinas, a gente forma seleções e diferenciações a partir de critérios tecnológicos e performativos. Acumulação, que é outro ponto central da indústria, no nosso caso, acumulação de saberes, entre muitas aspas, né, acumulação de textos e assim por diante, a gente vai avançar nisso mais adiante. O quarto ponto é o cálculo racional, eu acho que não precisa nem falar, a universidade é um ambiente em que vige uma espécie de razão a toda a prova, né? Vide aí as pessoas se suicidando, se matando, né, por conta de exigências não compatíveis com o mundo não matemático, digamos assim, não racional. E um quinto ponto seria a concentração dos trabalhadores no local de trabalho, que no caso da indústria vai dar origem ao problema dos meios de produção, né, que dá aí, sobre a qual, né, vai se debruçar bastante, por exemplo, Marx e assim por diante, mas no caso da universidade é muito interessante, porque de certo modo a universidade é estruturada de tal forma que tudo se concentra em determinados lugares, e esses lugares às vezes são simbólicos, né? A gente vai avançar um pouquinho nos meios pelos quais essa concentração se dá. Então, esse é um primeiro ponto. Fiquem à vontade, tá, pessoal, para interromper. Eu não vejo vocês, eu estou brincando de boneca aqui, né, falando para o alto. Então, vocês, por favor, intervenham se acharem necessário, se quiserem, tá? Sempre que quiserem. Um segundo ponto ainda sobre a institucionalização é que ela permite, né, por conta, inclusive, dessa concentração dos meios de produção intelectuais acadêmicos, uma redução, e aí eu estou começando a entrar numa parte mais crítica, uma redução do estudo a aprendizado. Então, assim, os dois conceitos eles vão se imiscuindo, você subsume a condição do estudante, o participo presente do verbo estudar, portanto, aquele que estuda, a condição de aluno, de alunos, né? Você joga e assim, o aluno persiste até, sei lá quando, até sair dali ou até virar professor, né? Mesmo pessoas que estão no doutorado, né? Até eu vi aqui nas inscrições, né, pessoas colocam assim, aluno da pós,
né? Eu tenho um mini arrepio quando eu ouço assim, aluno da pós, porque, cara, a pessoa está na pós, né? Não estou culpando quem fez isso, não estou nem fazendo nenhum juízo de valor sobre a colocação, não é isso. Mas chama a atenção que isso se manifesta na linguagem, né? Um segundo ponto seria o fato, e aí me permitam a militância, né, da profissão de pesquisador ser engolida por outras funções, funções muitas vezes missionárias, né, assim, por trás de uma espécie de dedicação ao saber, à universidade, etc., você tem pesquisadores reduzidos à condição de estudantes, de bolsistas, né, profissionais que não têm a devida remuneração, né, e isso degrada a profissão. E é um caminho crescente, né, e é um caminho próprio da institucionalização. Quanto mais programas de pós-graduação, mais pós-graduandos, mais desvalorizados, né? Então, assim, é uma espécie de uberização, digamos assim, né? Guardados as proporções da profissão de pesquisador. E aqui é importante a gente observar que são fenômenos estruturais, né, da estrutura do processo de institucionalização. Então, mesmo que isso não se manifeste do mesmo modo em todos os lugares, há uma estrutura comum. Aqui eu faço uma provocação que tem a ver com o texto que a professora Adriana citou, né, que é um texto muito interessante. Eu não vou tratar dele assim diretamente para não aborrecer quem não teve essa indicação prévia, mas eu vou trazer alguns elementos. É um texto muito provocativo, é um autor que eu gosto muito, é um autor da filosofia, né, chama-se Paul Feyerabend. Esse texto é uma palestra que se chama Como Proteger a Sociedade da Ciência, né? How to Protect Society Against Science. E ele chama a atenção para o fato de que a ciência tem uma lógica religiosa. Ele fala de outras coisas também que a gente vai recuperar mais adiante, mas eu queria chamar a atenção disso. A universidade, ela se estrutura de maneira muito eclesiástica, e isso favorece esses processos anteriores. Não é demais lembrar que, segundo muitos autores, e aí eu vou citar em especial Dominique Onyapra, da Universidade de Paris I, né, especialmente o livro Maison Dieu, né, em que ele chama a atenção para o fato de que o Estado se organiza de uma forma muito eclesiástica, né, a partir das instituições da Igreja. A universidade também tem essa cara, né? Então aqui eu chamei a atenção, essa separação simbólica entre dentro e fora é do texto do Feyerabend, por exemplo, e aí eu puxei expressões que na linguagem evidenciam esse tipo de coisa, como por exemplo, comunidade acadêmica, né? Então a gente fala a comunidade acadêmica, a comunidade externa, né? O senso comum e o bom senso, ou o senso crítico, e a gente bota um nome bonitinho para dizer que a gente tem a verdade, para dizer que a gente é abençoado, digamos assim, pelo Espírito Santo que a gente tiver na hora. Seja Pontes de Miranda, seja Marx, seja Weber, seja lá quem for, né? Hegel e assim por diante. Outra coisa muito semelhante é a outorga de títulos, né? Eu acho, não tem coisa mais carola do que uma formatura, e o direito eu acho que é o lugar da carolice, assim, né? Assim, é o reitor fantasiado de papa, os diretores com aquelas becas, aquela coisa antiquíssima, né? E tem muito a cara dessas instituições, né? O uso da palavra, outorgo-lhe o título de bacharel em direito, e aquilo transforma você, né, nesse rito quase religioso. Comportamentos missionários, como eu comentei, então você tem muitas pessoas na universidade que não têm funções institucionais, mas que ocupam um espaço de maneira missionária, né? E que é um vício do sistema, porque no fundo é um trabalho precarizado, né? E aqui eu faço a provocação, mas entrando para finalizar a ideia da institucionalização e entrando para o nosso segundo eixo analítico, para o problema do fascínio e do moralismo metodológico, né? O controle do método ele é feito, e vocês podem discordar disso, né? Mas eu identifico elementos não de ética,
né, do tipo assim, vamos fazer assim, como uma proposta de forma de agir, etc., mas como uma moral, como um controle, né? Se você não segue determinada perspectiva, as pessoas deixam quase que de considerar o seu trabalho, e aí você fica meio que apátrida nesse, meio que excomungado, para fazer a moda do diagnóstico aí do Feierabend, né? Você meio que é excomungado de determinados grupos e assim por diante. Vamos passar aqui. Até aqui tudo bem, né? Imagino que esteja todo mundo me ouvindo. Vou pressupor a audiência. Passamos então para o método, né? E aqui eu falo especificamente de dentro do direito, né? Porque eu venho da filosofia, mas é da filosofia também, eu fiz também filosofia na USP, mas me formei efetivamente na sociologia, na ciência política, e trabalho com temas jurídicos, sociologia do direito e temas mais, digamos assim, quadradinhos, né, do direito previdenciário, internacional e assim por diante. Então eu posso dizer que eu já faço parte, né, dessa irmandade, dessa seita jurídica, então eu posso criticar de dentro também. Tá? O que eu percebo é que no direito existe, e nada disso é novo exatamente, eu estou só puxando algumas coisas, existe um uso pro forma do método, né? E esse uso pro forma, ele causa inúmeras distorções, né? Eu acho que tem várias causas do uso pro forma, né? Uma delas foi apontada pela professora Adriana, né, que é a questão aí do treino metodológico, o desperdício, por exemplo, das disciplinas de metodologia, que são gastas com coisas absolutamente inúteis, como, por exemplo, aprender a fazer citação, né, ou aprender o que é norma, sei lá, das quantas da ABNT, que é um negócio que não faz o menor sentido, não tem nada de científico, né? E assim, as pessoas, os alunos muitas vezes saem sem saber escrever, sem saber assim, entender, né, um pouco naquela crítica que o Yanni fez, né? Sai com uma coisa que parece um texto, mas não é. Tá lá bonitinho, introdução, desenvolvimento, conclusão, né? E conclusão também é outra coisa, que para mim é um pouco a morte da cognição, mas por alguma razão as pessoas continuam colocando conclusão, conclusão, conclusão. Eu nunca consegui concluir nada, né? Enfim, sempre vejo. E o mais engraçado é que realmente, assim, parece que nada contra a juventude, assim, mas parece que quanto mais jovem a gente é, mais conclusos, mais cheios de conclusão a gente fica, né? Vamos lá. Eu trouxe algumas distorções desse uso pro forma, né? Porque tem as causas do uso pro forma e tem as consequências dele, né? Ele dá causa a algumas consequências. Algumas consequências são distorções, confusões, né? Eu queria, por exemplo, chamar a atenção para o fato de que método de pesquisa não se confunde, por exemplo, com método de raciocínio. É muito comum, né? Eu imagino assim, quem já, enfim, já dá aula ou já fez, né, seminário de tese, alguma coisa assim, já participou, já deve ter notado, né? Enfim, pelo menos essa é a minha experiência, que é muito comum que no direito em específico as pessoas confundam método de pesquisa com método de raciocínio. Então, às vezes vem assim no projeto, o meu método de pesquisa é método indutivo, por exemplo, né? O método dedutivo, né? Não funciona isso, é um método de como você está pensando o recorte, por exemplo, mas isso não é um método de pesquisa, né? Referencial teórico, as pessoas, isso eu acho que é, assim, 90% das pesquisas no direito fazem essa fusão, que na minha opinião é inadequada. Vocês podem discordar, tá? Mas eu acho arriscada, que é confundir referencial teórico com método de pesquisa. E especialmente confundir referencial teórico com autor. Então, as pessoas, por exemplo, eu lembro de uma linha de pesquisa que é assim, é sobre seguridade social, mas vamos fazer pesquisa, como era, dentro, não sei, mas recuperava um daqueles termos, assim, de um certo marxismo, né, e dizia assim, vamos fazer pesquisa na linha do materialismo dialético, né? Assim, eu tenho minhas dúvidas até que ponto
dá para dizer que aquilo expressa um método de pesquisa por si só, né? E eu tenho minhas dúvidas também até que ponto isso pode ser considerado um referencial teórico. Outra confusão importante de ser notada é a confusão entre método de pesquisa e corpus corpora, né? Então, o corpus, o corpora é o plural de corpus, né? Corpus é um conjunto de material, que pode ser um conjunto de texto, né? Você pode ter, por exemplo, 5 livros formam um corpus de pesquisa, de análise, né? Você pode ter, por exemplo, sei lá, um conjunto de 20 decisões judiciais de determinados tribunais, né? Sei lá, o STJ, por exemplo, você vai lá, pega as decisões da Nancy Andrighi a esse respeito tal, você forma um corpus, mas aquilo ali é um material de trabalho, não é um método de pesquisa. Faz parte do método, faz parte do percurso da pesquisa, mas não é o método em si, né? Outro problema que eu identifico não é exclusivo do direito, mas eu acho que no direito isso pega de uma forma muito nociva, são as vogas, né? Eu chamei de voga, uma palavra cafona, mas a ideia de voga é para a gente não confundir com a moda estatística, né? Seria aqui a moda sociológica, porque são os modismos metodológicos, né? Não é a moda no sentido da maioria das pessoas usando, mas é no sentido das pessoas criarem uma espécie de etiqueta para fazer certas pesquisas. Então, tem determinados autores que, se você não usar, parece que a sua pesquisa não tem cientificidade, né? Então, a gente pode citar vários. Isso depende muito da escola também que a gente está falando, né? Depende muito das pessoas, mas é uma moda, é um modismo. Isso não tem um efeito heurístico na pesquisa, né? Isso acaba dificultando muitas vezes, isso cria mais miopia do que a acuidade visual, né? Porque o referencial teórico, como eu coloquei ali em cima, embora ele não seja o método inteiro, ele existe, né? A gente vai ter que usar em algum momento, e ele funciona como uma espécie de óculos, né? Esse óculos ele pode te ajudar a enxergar alguma coisa, mas ele pode também, e muito frequentemente isso acontece, ele pode te cegar para boa parte da realidade, né? Então, sei lá, acho que a gente até discutiu essa coisa dos modismos metodológicos em uma outra reunião. Eu lembro, por exemplo, da gente citar alguns, né? O Habermas, acho que é um autor que já foi moda, agora tem sido usado de uma forma um pouco mais orgânica, né? Enfim, tem uns que eu acho que nem merecem tanto destaque, mas acho que vale a pena usar, porque eu acho que são autores menores, né? Como, por exemplo, o Bauman, né? O Bauman é um autor ruim, na minha opinião, muito fraco, mas as pessoas usam, né? Ele escreve bem, escreve sobre muita coisa, então aquilo dá uma cara interdisciplinar, dá uma cara séria, né, à pesquisa. Um autor muito bom, que foi moda uma época, inclusive muito mal lido por conta disso, foi o Ulrich Beck, né? E assim por diante. E outro ponto que eu queria ainda nesse início, né, da fala sobre o método, sobre essa crença no método, esse código compartilhado, são as incoerências, né, que são geradas por esses modismos, por essa apreensão descuidada, né, de conceitos, de referenciais teóricos, de autores, de corpora e assim por diante, que são, por exemplo, aberrações que a gente vê por aí de gente que diz assim, eu estou trabalhando com dialética, né? Por exemplo, esse caso que eu comentei, né? Materialismo dialético. E quando você vai ver, na verdade, a pessoa faz tipologia. Às vezes nem tipologia, porque tipologia é uma coisa muito difícil de fazer, né? Assim, você levar o caso ao tipo para usar o método weberiano é uma coisa raríssima de acontecer, né? No fundo, as pessoas acabam fazendo classificação, né? Eu até nem escrevi aqui, mas assim, qualquer pessoa que é formada em direito sabe a várzea que é, digamos, aquilo que se chama muitas vezes de teoria, né? No fundo, algum autor pega um fenômeno qualquer e diz, isso funciona assim. Aí o outro chega e diz, não, isso não funciona assim, né? Aí o outro chega e diz, funciona mais ou menos assim e não assim, né? E aí os manuais,
O direito tem esse problema que eu nem vou abordar aqui, mas para quem não é do direito, acho que é importante situar, o direito tem um problema muito sério, que é a formação manualesca, né? E aí os manuais gostam de chamar, assim, a teoria, sei lá, A, a teoria B e a teoria eclética, a teoria mista. Isso é uma deseducação, porque nada disso é teoria, né? E no fundo, se elas fossem de fato teorias, você não teria essa teoria eclética, mista, ou essa aberração que as pessoas colocam. Outra coisa muito interessante que acontece, num nível mais sofisticado do que teoria A, B, mista, etc., é a crítica imanente, né, mediante comentários. Esses comentários aqui deveria ter ficado comentadores, né? Então, por exemplo, você pegar... e isso não é uma exclusividade do direito, não, né? Você, por exemplo, na sociologia tem um trabalho muito famoso, né, sobre sociologia do trabalho, que eu acho que dá para citar, está vivo, então se achar ruim, tem como se defender, né? Então eu posso citar os nomes. Por exemplo, você pega um trabalho de um autor que eu respeito, eu vou fazer essa crítica porque é alguém que eu admiro e respeito, que é o professor Ricardo Antunes, né? Ele tem um livro em particular dele, e assim, de novo, é um cara que eu respeito, é um cara que eu admiro, uso ele, né, quando eu dou cursos, por exemplo, de sociologia do trabalho, etc., mas não uso esse texto em específico porque eu não gosto, que é um texto chamado Adeus ao Trabalho. Esse texto, Adeus ao Trabalho, é um texto que tem uma falha metodológica. Na minha leitura, vocês podem discordar, o Antônio certamente vai discordar, então não se preocupem, né? Assim, estamos discutindo no plano acadêmico, né? O texto é basicamente o seguinte, né? Você pega o livro do André Gortz, que é um livro extremamente sofisticado, que renova, né, enfim, vários aportes não marxistas, mas marxianos, né? E o André Gortz escreve um livro chamado Adeus ao Proletariado, né, com a ideia central, né, ou pelo menos partindo da ideia de que o proletariado não é mais classe revolucionária, né? Isso é muito difícil de alguém contrariar em 2020, por exemplo, né? Difícil é dizer se tem e qual é, mas contrariar isso acho que não fica muito difícil. E aí o Antunes escreve um livro chamado Adeus ao Trabalho, interrogação, né? E o que me chama a atenção é que quando ele vai criticar o Gortz, não tira a razão do Antunes nas observações dele, né? São muito lúcidas, mas quando ele vai criticar o Gortz, eu não gosto da maneira como ele faz, eu não gosto por esse pontinho que eu estou colocando aqui no fim do slide, né? Porque assim, o Antunes é um intelectual marxista, então teoricamente a gente espera que ele trabalhe com uma crítica imanente, porque é assim que Marx faz, né? E ele faz assim, meio que dando porrada no autor através de contribuições de outros autores, né? Então ele faz as críticas nesse sentido também ao Habermas e assim por diante, né? Dito de uma forma mais sintética, o problema não está em criticar o Habermas, o problema está em você criticar porque outro disse diferente, né? Então, se você se pretende, que é o problema do referencial teórico, se você diz, olha, meu referencial teórico é Marx, fica estranho se você faz um negócio desse, né? Vamos lá. Segundo ponto, método se constrói durante a pesquisa, né? Método não é passo a passo. Isso é uma aberração, na minha opinião, inclusive dos editais de fomento, que tem a ver, né, como eu disse, está tudo meio intrincado, né? Então, tem a ver com o jeito como se avaliam os processos de pesquisa, né? Então, os projetos de pesquisa. Então, você tem que apresentar o que você vai fazer e como, né? E muitas vezes esse como vem, às vezes não, com frequência vem até com um calendáriozinho, vou fazer sei lá, 6 meses, 1 ano, o que é uma artificialidade, assim. Qualquer pessoa, assim, que pare minimamente para pensar, sabe, sei lá, eu não quero também que vai que alguém concorda com isso, mas assim, me parece uma coisa que não para em pé, né? Não é sério, mas você constrói essa seriedade na forma, né? E aí o problema é quando a pesquisa vem na frente,
Desculpa, quando esse método, nesse passo a passo, vem na frente da pesquisa. E ele serve de instrumento para uma afirmação identitária dentro de um campo de reflexão, que tem a ver com aquilo que a gente estava conversando no slide passado, né? Ou como uma espécie de subterfúgio para preencher um vazio intelectual. Porque tem muitos projetos que não tem nada de novo. E assim, pessoal, se a gente quiser espremer a pesquisa, né, dizer assim, o que que faz uma pesquisa ser pesquisa? Né? É a originalidade, é a inovação, é levar alguma coisa para algum lugar que ainda não foi explorado ou que pode ser mais explorado. Né? E tem muitos projetos que acabam repetindo coisas que vêm sendo feitas. Né? Já nascem com conclusões, digamos assim. Não à toa o fetiche da conclusão. Né? Outra consequência importante disso é o massacre da criatividade e da inovação, nessa mesma linha. Temos aí também, para fechar um pouco essa etapa da crítica, um embotamento das habilidades de pesquisa. Esse é um ponto bem importante. Né? Geralmente a gente discute método muito mais como procedimento e menos como habilidade. Então você tem, por exemplo, coisas bizarras do tipo alguém que se diz, né, marxólogo, weberólogo, sei lá quem, kantiólogo, estou inventando aqui já as palavras, né, e que não lê alemão. Assim, isso é um requisito básico. Você não pode estudar um autor, né, se o objeto de estudo é a obra do autor, você não pode estudar se você não lê a língua do autor. Né? A mesma coisa sei lá, alguém que quer, na sociologia, por exemplo, eu vejo trabalhos sobre direito, né, de pessoas que não entendem nada de direito. Então, assim, é importante desenvolver habilidades ali dentro. Não precisa fazer a loucura que eu fiz de fazer uma graduação inteira em direito, mas, assim, é importante que você se aproxime daquilo, né, porque senão fica uma crítica extrínseca, né? Vamos lá. Outro ponto seria ainda sobre o desvio do método, a legitimação pelo procedimento. Isso aqui é uma expressão, quem é do direito conhece provavelmente, porque lê muito mais do que o pessoal da sociologia, que é um livro originário da tese, né? Salvo engano, a tese de doutorado, não sei se de habilitação, de doutorado, do Niklas Luhmann. Embora o título seja legitimação pelo procedimento, talvez, o próprio Luhmann disse isso em algum momento, né? Que ele talvez desse depois um título de diferenciação pelo procedimento. Em certo sentido, a gente usa a metodologia, esses aportes metodológicos, como forma de nos diferenciarmos, como formas de distinção, né, dentro de um campo de disputas. Então, daí, talvez isso talvez impeça muito a gente de fazer uma pesquisa crítica, efetivamente, né? De ter noção de para onde a gente está indo. Né? Não acho que as pessoas não tenham consciência disso, eu acho isso tem muito mais a ver com aquela estrutura eclesiástica que a gente estava comentando inicialmente, né? Com o fato de que as pessoas que não estão na posição de propor coisas novas não tem como, então elas acabam entrando, né, se subsumindo, digamos assim, sendo incorporadas em vias metodológicas anteriores que são inorgânicas. Né, para plagiar um dos três porquinhos, né, da sociologia, forma-se uma rede de relações, de elos, né, o Durkheim chamava esses elos de solidariedade, mecânicas, né, de natureza mecânica. Ou seja, eu me aproximo por semelhança. As pesquisas elas vão se fechando operativamente, está aqui em itálico porque essa é uma expressão do Niklas Luhmann também, né? Elas vão se fechando operativamente pelas semelhanças. E aí mata a inovação, mata a comunicação. Aquilo que o professor Gediel colocou, né, esse diálogo entre as disciplinas, ele acaba não acontecendo e ele às vezes não acontece dentro dessa própria divisão técnica do direito, né, que existe e existe de maneiras cada vez mais discretas, digamos assim. Né? Porque, por exemplo, nos programas de pós-graduação vem desaparecendo aquela coisa tradicional, né? Direito do trabalho, direito penal, direito civil, e aí vão surgindo títulos líquidos. Né? Para plagiar o Bauman, que eu
critiquei anteriormente. Então, vão surgindo títulos do tipo direitos humanos, que ninguém sabe muito bem do que a gente está falando, né? Ou, sei lá, cidadania, que, sabe, começam a surgir essas coisas e, de certo modo, institucionalmente, essas diferenciações, essas divisões, para um desavisado, elas desaparecem. Mas eu queria chamar a atenção que é aí que elas se intensificam mais, né? Isso faz parte, digamos assim, do processo que eu estou chamando de industrialização da universidade, do conhecimento, dos saberes. Essa é uma via, importante dizer, uma via antiga, velha, de conquista de poder. E aí eu coloquei aqui os exemplos do Descartes e do Durkheim também, que os dois têm regras, né? Regras para a direção do espírito, regras do pensamento, do pensamento sociológico. E assim, de certo modo é um jeito de eu dizer, olha, se você pensa assim, né, você legitima pelo método, né, você pensa assim, logo você faz sociologia. Se não é desse jeito, não é. E assim por diante, né? Por fim, um terceiro eixo seria esse eixo de produção-consumo, né? Esse eixo eu acho muito curioso da gente observar. Ele tem a ver com aqueles problemas do método que eu apontei anteriormente, né? Ainda vou tratar algumas coisas que têm a ver com o método, mas acho que vale a pena a gente colocar em outra caixinha, né, analítica. De novo, tudo se mistura no plano da efetividade, mas aqui vale a pena analiticamente a gente recortar. Eu coloquei o movimento Slow Science aqui também de maneira crítica, né? Eu imagino que vocês saibam do que se trata, né? Existe um movimento maior, que é um slow movement, salvo engano, né? Aí tem que dar um Google para ver qual que é exatamente o nome, mas o slow science é uma coisa que vem ganhando expressão há uns 10, 15 anos, às vezes está mais na moda, às vezes menos, mas eu acho muito curioso porque eu não vejo ele como uma ruptura, né? Eu vejo ele como algo que está dentro dessa lógica industrial, consumista, em que a gente vive na universidade. Ele dá, notem bem, ele dá um slogan, né? Ele dá uma cara publicitária para algo que a ciência é. E eu gostaria de destacar isso. De novo, vocês podem discordar, mas assim, me parece que a ciência é lenta. E eu acho que a gente vive hoje no mundo, né, e é bem legal que é o mundo, né, um exemplo disso. Né? Assim, a gente vive uma pandemia planetária. Está todo mundo dentro de casa porque demora para fazer a vacina. Né? A ciência é lenta. Né? E aí, no meio disso, por exemplo, a gente pode destacar os oportunismos, né, que sempre aparecem. Né? Então, as pessoas vão, por exemplo, publicar, né, a respeito do fenômeno da pandemia. Pipoca um monte de webinário, livro organizado, sei lá, dossiê, né, ou sei lá o que é o Covid-19, né, o direito é o Covid-19, as relações interprivadas e o Covid-19. E, sabe, reparem que tipo, não tem avanço nenhum ali. Né? E não tem avanço porque a ciência é lenta. No fundo, as pessoas não sabem do que elas estão falando. Né? Elas estão vendendo, e literalmente vendendo muitas vezes. Porque esse evento, por exemplo, aqui é gratuito. Mas todo mundo, e no direito, eu acho que isso já virou assim, um negócio constrangedor, né? A quantidade de congresso caça-níquel que tem, né, que você vai, paga R$ 400 para ouvir uma pessoa ser boca de lei ali na frente, dizer as coisas que é tudo escrito no Código Civil, ou enfim, no ordenamento que você quiser pegar, né, no subsistema que a gente quiser usar, e cobrar e depois te dar um certificado para você, né, acreditar que você ficou sabido naquilo ali. Aqui eu uso, nesse sentido, uma expressão, essa expressão, eu não sei, eu nunca ouvi essa expressão, me ocorreu uma vez e eu uso inadvertidamente, não sei nem se está certa a declinação, então por isso que eu pus entre aspas, que é a fúria publicandis, né? Que é a galera que sai loucamente, assim, eu acho que, de novo, né, volta à lógica da industrialização, né, do afastamento do pesquisador de si mesmo.
E notem bem, vou marcar esse ponto, isso é um afastamento, isso é uma alienação e um estranhamento, para usar termos bem do século XIX, do corpo do pesquisador. Né? Eu acho que é importante bater essa tecla, porque você tem alunos de graduação que não sabem fazer uma prova, porque as provas estão virando ABCDE, né? Publicando e registrando publicações no Lattes. Né? Quer dizer, passando vergonha por conta... Quando eu digo passando vergonha, não estou dizendo que necessariamente são ruins, mas assim, em geral, é uma publicação que a pessoa tem que ir mais adiante. Né? Isso rouba do estudante um direito à formação. Né? Na minha opinião, eu sou meio radical com isso. Eu acho que a gente devia publicar só a partir do doutorado. Né? Porque, assim, se for para publicar antes, não tem sentido ter doutorado. Porque o estudante não precisa se formar, então ele já está pronto. Né? O pesquisador já está hábil, né, e habilitado para fazer pesquisa. Né? Então, me parece uma contradição em termos, né, mas a lógica, e aí a gente volta lá para aquele slidezinho primeiro, né, a lógica da acumulação. Né? A universidade boa, que tem o CAPES 6, 7, sei lá o que, é a que publica um monte. Né? A gente vai falar dessas crenças mais adiante na publicação. E aqui eu chamo a atenção para o fato de que, assim, quanto mais publicações, menos leitura e menos comunicação. Né? É um sistema que se retroalimenta. E não à toa existe uma contrapartida que eu vou tratar mais adiante, que é a citação. Né? O rigor da citação. A citação, pessoal, existe porque ninguém sabe quem foi que escreveu. E se ninguém sabe quem foi que escreveu, é justamente porque ninguém leu o que a pessoa escreveu. Né? Então, por isso a importância. Porque, por exemplo, eu usei no início da apresentação o termo plano da efetividade, a expressão. Essa expressão é de Hegel. Né? É uma expressão que foi depois ressignificada por Heidegger e assim por diante. Eu não preciso dizer que é de Hegel e de Heidegger, porque todo mundo leu Hegel e Heidegger. Né? Hoje, no entanto, reparem, eu estou pulando, no caso sobretudo do Hegel, eu estou pulando aí uma gama secular de trabalhos que simplesmente desaparecem. E desaparecem porque eu não os li. Eu não os li porque eu nem tenho acesso a eles, porque eles estão perdidos num volume, sei lá, sobre a Covid-19 da moda, sei lá qual, da época, né? Sobre uma moda qualquer. Então, ou num artigo perdido, né, que a gente acaba não acessando e assim por diante. Né? Eu fico me perguntando, por exemplo, como é que vai ser quando surgirem os novos Otavianes da vida, por exemplo. Né? Que assim, é um cara que dá para você... O Yanni é um daqueles pesquisadores que dá para você dizer assim, olha, o Yanni tem uma obra, que tem uma coerência, né? Que tem não uma linearidade, mas que tem aí movimentos, né? A geração que está se formando agora, a geração que está hoje começando, né, a atuar como pesquisadores, e essa geração que está começando, eu coloco, é a geração que hoje tem por volta dos 40 anos, né, que é início de carreira para pesquisador, é uma geração que não vai ter isso. Né, porque tem que publicar, porque senão cai o conceito do programa, porque senão não tem dinheiro, porque isso, porque aquilo. Né? E isso não é de uma instituição A ou B, isso é uma questão geral. Segundo ponto na lógica de produção e consumo, né, que são esses critérios de seletividade, porque assim, a gente tem uma porrada de publicações, então a gente tem que começar a criar critérios, porque agora a publicação não vale nada, né, e com isso não vale nada o pesquisador e assim por diante. Então a gente começa a alimentar crenças globais, isso não é um fenômeno brasileiro. Por isso que eu não gosto da ideia daquele diagnóstico, né, da industrialização brasileira dos anos 50, que como se fosse a origem de tudo, e não é. Esses fenômenos são planetários. Né? Então, assim, a gente tem uma legitimação pelo impacto, e aí eu acho muito importante a gente observar a problemática da citação, e eu queria dar um exemplo para vocês que eu acho assim, lapidar a esse respeito. Não é da área do direito, nem das ciências sociais, mas vamos pegar a vibe interdisciplinar.
né, de como a citação ela é uma crença global e sendo crença, portanto não é algo absoluto, depende muito de como a gente lida com isso, né? Uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu assisti uma palestra sobre inovação do pessoal da engenharia da Unicamp. Na época era um cara que tinha acabado de fazer um pós-doc, ele tinha ido para Israel fazer um pós-doc. E era muito interessante a narrativa dele, ele contou uma série de coisas que eu acho que valem a pena, mas não cabe aqui, senão vou me estender demais. Eu já anuncio que eu estou caminhando, né, começando a ensaiar o final da fala, para a nossa alegria, né, que você já não deve estar mais aguentando. Ele contou uma experiência que eu achei muito interessante, em pelo menos 2 sentidos. Essa experiência era a seguinte, né, ele chegou em Israel e se deu conta de que a produção, assim, o número de publicações era muito baixo, né, comparado ao que ele estava acostumado aqui no Brasil. E aí ele começou enfim, criou esse estranhamento e foi tentar entender o que se passava. E aí ele explicou o entendimento dele da seguinte forma. Ele comparou a produção científica a um carro. Olha que interessante, né? Combina muito com a nossa proposta aqui de diagnóstico, né? Ele comparou a produção científica a um carro e aí disse assim, olha, em Israel, né, os caras fazem um carro, quer dizer, um protótipo de carro funcional, com tudo rodando e tal, e depois disso eles vão lá e publicam um artigo a esse respeito. E aí esse artigo tem 5.000 citações. Né? Ele vira uma mudança de horizonte para o mundo, todo mundo lê, eles publicam em uma língua mais ou menos aí, né, transeunte, digamos, dentro da modernidade global e assim por diante. Aqui no Brasil, por conta do tipo de expectativa, né, do tipo de estrutura que a gente adotou, o mesmo pesquisador, fazendo esta pesquisa, vai publicar, vai achar a roda do carro, publica um artigo. Acha o volante, publica um artigo. Acha a marcha, publica outro artigo. E aí cada artiguinho desse tem um total de 3 citações. Né? Então, assim, e no entanto, nós cremos aqui no país, né, nesse impacto, né, da citação. E fazemos, inclusive, índices. Né? O Lattes tem aquelas medidores de impacto, que eu acho ridículo, assim, tem lá impacto, aí quando você vai ter 2 citações, eu acho até, é a mesma coisa que fazer uma palestra num auditório vazio, sabe, é meio Donald Trump, assim, semana passada, né, você junta, né, quer dizer, no número parece que é alguma coisa muito interessante, mas eu acho que aquilo só atesta, né, que no fundo teve 3 gatos pingados que se interessaram. Né. Outro ponto importante disso é a nossa intelectualidade, que, assim, com perdão da dureza, eu estou chamando de imatura. Porque eu acho que nós, enquanto pesquisadores, muitas vezes confundimos sucesso com reconhecimento. Né? Então, assim, a gente embarca nessa crença, né, de que quanto mais se falar sobre um trabalho, mais bem sucedido ele é. E nem sempre é o fato. Né? De novo, tem as modas, né? Tem os moralismos. Tem muita gente que é incensada e elogiada de maneira quase que acrítica. Né? A gente tem vários exemplos no direito, prefiro deixar para o debate. Outra coisa também que sustentam a crença por meio dessa forma, procedimento, né, são, já falei dos índices de citação, acho que dá para colocar outros 2 exemplos, pelo menos. Né? Um está aqui, que é o Qualis, que é um índice de seletividade das revistas, que eu acho a maior picaretice institucional que eu já vi. Assim, eu já fui editor de revista, uma época, por muitos anos, na verdade, na Unicamp, e eu me lembro que a gente uma vez teve uma reunião com uma das pessoas que chefiava um desses setores, né, porque o Qualis classifica conforme as áreas, e as nossas áreas eram muito discrepantes. Né? E os critérios que eles usam são absurdos. Então, por exemplo, eu nem sei como está agora exatamente, tem um ano mais ou menos que eu não acompanho isso, mas, por exemplo, assim, você só é A se você estiver no Cielo, ou na plataforma não sei o quê. Mas você só entra no Cielo se você for A. Então fica sabe aquele segredo de polichinelo, todo mundo sabe o que é e ninguém fala, né? Então assim, a gente sabe
por que que determinadas revistas estão no Qualizar e outras não, né? As revistas não são mais sérias ou menos sérias. A gente fazia, na época já, inclusive, um trabalho super sério, assim, todos aqueles critérios, parecerista duplo cego, 3 pareceres, 3 línguas, era um trabalho do cão, e aí chegava lá e batia num critério, e assim, eu me lembro de ter falado assim, olha, gente, vocês precisam abrir as revistas, né, para ler, vocês não podem dar uma nota numa coisa que vocês não conhecem. Então, por exemplo, ensaio, que é um estilo de escrita, e não só de escrita, não vai dar tempo de falar disso, mas o ensaio é um estilo de pensamento também, né? Porque a gente vai desenvolvendo a pesquisa também na escrita, por isso que a gente usa a escrita, não é só no gogó, né? O ensaio não entra no Qualis. Então, porque não tem resumo e palavras-chave, quer dizer, olha que coisa imbecil, né? Ou revistas que dizem assim, você não vai, esse artigo não foi aprovado porque não tem uma seção sobre metodologia. Mas é uma pessoa que não sabe nada de metodologia, você não precisa abrir uma seção para falar de metodologia, né? Qualquer trabalho sério explicita qual é a metodologia, sem precisar dizer assim, estou dizendo qual foi a minha metodologia. Sabe, a gente não está falando com a quinta série primária. E, assim, o último seria os conceitos de pós-graduação, mas eu acho que até a gente tem pessoas aqui muito mais qualificadas para falar disso do que eu. Eu acho que finalizo aí minhas colocações, né? Obrigado a todos pela atenção e pelo tempo, e aí vamos para o debate. Espero não ter tomado excessivamente, acho que eu falei demais já, mas enfim, acho que é isso. Danilo, obrigada pela apresentação, pelo cuidado na apresentação. Obrigada por ter sistematizado e trazido colaborações novas para um debate que a gente vem fazendo às vezes de forma muito esparsa, não metódica e não metodológica, e você conseguiu trazer isso de uma forma bem interessante. Eu antes de falar qualquer coisa, queria abrir para o debate, ver quem gostaria de fazer uma pergunta, um comentário, enfim. Acho que a professora Regina fez alguns comentários aqui, que tem os comentários por escrito também, que eu não vi. Vocês me perdoem, porque eu estava vendo só a apresentação. Deixa eu ler numa tela maior, porque eu estou olhando aqui porque eu tenho uma tela maior, senão eu não enxergo. Se vocês me permitem, tem aqui... A professora Regina é professora da Unesp, de Franca. Legal. Tá? E chefe do grupo, do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas, o NEPS, que inclusive é vinculado ao programa de pós-graduação em Direito. Né? Ela disse aqui, o envolvimento do pesquisador com o objeto e o campo de estudo não retira o caráter científico da pesquisa. Esse é o Harry, isso mesmo. Danilo. Harry. Né? Esse é o Harry que falou. Desculpa. É que ela falou em cima. Ela disse que teve a honra de conhecer, deve ser o Iane, né? O Otaviani, pelo horário aqui. É que a professora Regina fez Unicamp também. A professora Regina sim disse, é porque a ciência deve ser feita, ponto, né, sem um propósito específico. Ela não deve ser feita para, quando ela passa a ter uma utilidade no sentido mercadológico, já era. É isso aí, concordo plenamente. E que muitas vezes é o que a gente acaba vendo, na minha humilde opinião, é o que a gente tem observado. Professora Regina, você tem que abrir o seu microfone. Por isso que eu estava dando bom dia aqui, ninguém me escutava. Bom dia, tudo bem? Muito prazer, ainda que virtual. Não tinha pensado em falar especificamente, mas lógico, a palestra foi muito instigante e trouxe elementos muito variados e profundos para a gente pensar uma série de questões, né?
Questões que dizem respeito ao meu ver, Danilo, acho que devemos estar de acordo nisso, com o problema que afeta não só os cursos de direito, mas os cursos de ciências sociais também. Eu me lembro quando eu fui fazer doutorado na USP, eu estava super ansiosa, né, para ter o curso de metodologia, porque sempre foi uma área que eu valorizei muito e me importo como pesquisadora, tento ser o mais cuidadosa possível. Assim, tal foi a minha decepção, né, porque ninguém queria dar aula de metodologia. Quando tinha professor, o professor acabava trabalhando muito mais com métodos quantitativos ali no caso, mesmo na Unicamp, né, eu me lembro, eu tive o prazer de ter como orientadora a professora Raquel Meneghello, com quem eu aprendi muito, mas assim, em termos de metodologia mesmo, era muito complicada a disciplina, e a qualidade dos estudantes também. Eu me lembro quando a professora Argelina Figueiredo, que foi a professora dessa disciplina, ela falou de um histograma na aula, e todo mundo assim, isto quem, né? Parecia que ela estava usando um xingamento ali. Então, assim, desde há muito que esse é um problema das nossas áreas. E eu me lembro até, eu fiz mestrado nos anos 90, então esse era um problema que já se identificava, e eu tive uma outra alegria na minha vida de ter feito o FISCAR. Não sei se vocês sabem, mas o curso de Ciências Sociais aqui da UFSCar foi idealizado pelo professor José Albertino Rodrigues, que era um cara assim, um desses, né, aos quais o Danilo se referia, da velha guarda, né, que dizia não, e aí comprou até uma briga com o pessoal da Unesp aqui de Araraquara, porque ele era contra colocar a licenciatura no curso, porque ele falava, se a gente colocar a licenciatura, nós vamos formar professor, e nós precisamos formar pesquisadores, né? Então, o curso foi muito, eu tive a felicidade de ter uma formação muito boa, mas quando eu fui para a Unicamp, eu percebi o meu curso, que era um curso novo, né, eu era da segunda turma, e, portanto, mais periferia do saber, né, São Carlos era conhecida pelas suas engenharias na época, né, mal se sabia da existência de um curso de ciências sociais ali. Quando eu cheguei na Unicamp, eu fiquei assim frustrada, confesso, porque o curso teve vários problemas. E como que essa lacuna foi preenchida aos poucos? Infelizmente, com uma invasão muito forte de uma versão estadunidense, inglesa, dos métodos quantitativos. Eu me lembro até que eu tive a oportunidade durante o mestrado, naquela época eles ofereciam bolsa na UFMG. Eu soube depois de ter feito o curso que tinha uma coisa assim, né? Tinha a Fundação Rockefeller, que ela oferecia alguns cursos, e aí muitos estudantes brasileiros começaram a ir para o exterior para fazer esses cursos, para justamente, né, tentar cobrir um pouco as lacunas dos cursos de metodologia aqui. E aí, com o tempo, houve a proposta de trazer o curso para cá. Nós estamos tendo tanto brasileiro vindo para cá, nós estamos tendo tanto gasto, que vale a pena a gente fazer uma coisa lá. Inclusive, teve uma briga entre Rio e Minas, né? E acabou ficando lá. Salvo engano, meu curso existe até hoje. Eu tenho alguns companheiros, né, que fazem o curso lá, e hoje, infelizmente, ele é pago. Eu lembro que eu tive uma bolsa de R$ 1.100 na época, consegui ficar na casa de um amigo e tal, e o curso era um intensivão no nosso inverno. Era julho inteiro e agosto, comecinho de agosto, 40 dias. Curso de estatística básica, tive aula com o Nelson do Vale sobre amostragem, cursos fantásticos. E assim, que se registre, né? Nada contra métodos quantitativos, muito ao contrário.
eu sou uma defensora do método de qualidade, né? As técnicas usadas, sejam qualitativas, sejam quantitativas, eu não vejo problema nisso. Eu acho que, aliás, é um grande problema dos nossos estudantes também, que em geral tem preconceito com os métodos quantitativos, aí não conseguem ler uma tabela, né? Não consegue estabelecer aquela lógica, eixo X, Y. Eu lembro de um professor meu falava que antigamente o pessoal da mais velha guarda ainda que nós, né, tinham aula de lógica. E a gente foi perdendo isso. E as pessoas perderam essa capacidade do raciocínio lógico. Não é tem gente que fala, nossa, é um raciocínio muito profundo. Não, é um raciocínio muito simples. Só que a gente está perdendo essa capacidade. Então, eu trouxe aqui um pouco esse panorama, né, de alguém que já tem uma historinha aí um pouco nesse sentido, porque, infelizmente, esse processo que você descreveu muitíssimo bem, Danilo, só vem piorando esse processo. Essa industrialização criando uma ausência do método, uma ausência desse tipo de debate que o debate sobre metodologia, os cursos de metodologia, eles têm se limitado a ser curso de técnicas. Então, o povo fica lá um mês falando de ABNT. Nada contra a BNT e tal, quer dizer, tudo contra a BNT, porque eu detesto ter que ficar fazendo aquele negócio. Muitos ABNT. Mas assim, primeiro que não existe só a BNT, né? Porque quando você só ensina a BNT, então você já está falando para o sujeito, ó, você só vai publicar no Brasil, porque você só tem competência para isso. Do B, né? Sim, né? Que você tem a APA, você tem outros sistemas, né? Que não mudam tanto, mas inclusive eu particularmente acho até mais simples, mais fáceis, alguns deles. Eu posso fazer só um parênteses? Claro, Danilo. Regina. Não, porque uma coisa que você chamou a atenção aí dos cursos de metodologia, né? Eu acho que tem a ver, bom, claro, aí a gente tem que tomar cuidado para não entrar no debate do ensino, né? Mas eu acho que existe um deslocamento entre o ensino de metodologia e quem são os estudantes de hoje. Então, por exemplo, quando eu dividia lá com o Roberto Carmo, né, lá na Unicamp, a disciplina de metodologia, que nas sociais é uma disciplina gigantesca, assim, aquela disciplina que ninguém consegue dar sozinho, a não ser que só dê. Mas olha que alegria, né? Seus alunos tiveram, né? Eu devia ter entrado depois. Uma coisa, mas eu queria comentar que uma coisa que dava muito certo, assim, eu dava as aulas iniciais, né, de escrita, que eram alunos recém-chegados. Então eram alunos que nunca tinham escrito nada. Infelizmente o curso de metodologia é dado no início dos cursos. Isso é um problema geral no país, né? Quando a pessoa não tem o que dizer. Eu dava aula de metodologia com música. Então eu pensava, eu fazia, mas assim, eu vou explicar mais, porque com música parece que eu ficava tipo dançando. Não era funk, não, né? Era assim, eu mandava para eles uma partitura, né, por exemplo, do Beethoven, né, um movimento de concerto, e uma partitura do Villa-Lobos. Né? Por exemplo, uma que funcionava muito bem era a melodia sentimental do Villa-Lobos. Né? E do Beethoven eu sempre procuro, tem melhores, mas assim, como é uma que todo mundo conhece e o cérebro gosta do que conhece, eu usava um primeiro movimento da Quinta Sinfonia. Né? Então aí eu pegava, por exemplo, a Quinta Sinfonia. Quinta Sinfonia são 2 notas. Você tem ali o assunto. Pam, pam, né? São 2 notas. E aí você pega a segunda nota e repete pam, pam, pam. E a outra, pam, 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 pam. Quando você faz isso, né, você está recortando o tema. Você já cria uma problematização inicial. E ali eu conseguia mostrar para eles o que era um assunto, o que era um tema, o que era um problema, o que era enfim, um retorno. Porque o Beethoven faz uma estrutura dissertativa. Né? E aí o contraponto era o Villa-Lobos, que era o ensaio. Então você ouve a melodia sentimental, assim, ele não constrói por A mais B aquilo ali, mas ele vai. Né? É claro, isso é uma primeira aula.
Depois eu pegava textos reais, a gente fazia oficinas, esse tipo de coisa. Eu nunca ensinei a BNT, assim. Eu sempre dizia assim, olha, você quer aprender, você pega um livro qualquer, abre aqui, lê como fizer e copia, porque, tipo, é isso, a gente está lidando com pessoas educadas, formadas, né? Mas, enfim, Não, eu e te aí, interrompi, Danilo? perdão. Não, Tem também não, eu aqui umas já perguntinhas. vou passar a palavra, porque eu não quero monopolizar a conversa. Só historicizar mesmo essa questão, que é uma questão antiga, e eu só discordando de você, porque eu acho que justamente como os meninos vêm muito verdes, eu acho que o ensino e a pesquisa estão articulados. Eu sou adepta de que esse tripé ele não deve ser separado, porque pesquisa não se nasce sabendo. Só que eu concordo com você, pesquisa a gente aprende, a gente até falou disso nessa nossa reunião nessa semana. É como andar de bicicleta, né? A gente aprende geralmente quando está em cima, porque você tem aulas teóricas, tararara, mas você só sente o baque quando você está lá em cima do selim. Então, Você joga o trilho do trem e vai andando. Não tem o exatamente. trilho feito, né? Então eu só acho que não que seja a mesma coisa, mas essas coisas estão articuladas. Se a gente puder não ensinar no sentido, mas orientar através do ensino para a pesquisa, eu acho extremamente valioso, que eu acho que é justamente a lacuna que não está sendo ocupada. E passo a palavra, que eu já falei demais. Muito obrigada, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Regina. Nossa, a gente ficou bem feliz com a sua participação. Espero que seja só a primeira de muitas. Eu queria passar para a Camila de Mário, que pediu para fazer um comentário. Oi, todo mundo me ouve bem? Sim. Sim, Obrigada, Adriana. Oi, Danilo. Queria te falar tudo bem. Eu não vou abrir a câmera porque eu tô aqui de mãe, na cozinha, dando danoninho para um bebê e te ouvindo, tá? Então, Camila, isso é o que eu chamo de privilégio. Camila, estamos na mesma situação, manda ver. Alô, Camila? Acho que falhou. Eu acho que a gente não está te ouvindo. Só para apresentar, pessoal, a professora Camila é professora do IUPERJ, no Rio de Janeiro. voltei, acho, né? Uhum. Voltou. Caí. Então, primeiro eu queria te parabenizar pela fala, parabenizar pela iniciativa de trabalhar um tema tão importante e um tema tão sensível, né? Eu tenho visto, assim, pelos meus alunos, e é até bom, assim, te ouvir, até de certa forma, reconfortante, que eu estou brincando que eu estou fugindo da disciplina de metodologia, né? Porque lá no IUPERJ a gente gira as disciplinas obrigatórias. Então, assim, eu já dei teoria 1, teoria 3, a 2, assim, no próximo semestre eu vou ensinar Luhmann, mas eu não vou, metodologia eu estou me escondendo embaixo da cama. Porque é realmente, assim, é o nosso calcanhar, né? É complicado, a gente tem uma formação muito frágil quando a gente pensa em metodologia. A minha, pelo menos, a considero, né? Eu acho que é. E os nossos alunos estão, você estava falando da coisa da fúria publicantes, né? Eu fiquei pensando, eu recebo muito aluno do direito, né? Muito aluno que fez graduação no direito e está fazendo a pós na sociologia. E, assim, para além de fazer aquela coisa de torcer ou distorcer o pepino, né? Eles esquecer um pouco essa forma de pensar que vem do direito e que amarra a pesquisa, né? E, assim, você tem que se libertar, né? Você tem que fazer o aluno se libertar daquela maneira de pensar, de perceber o mundo, para ele conseguir montar um projeto de pesquisa, para ele conseguir entender qual que é o objeto dele, como é que ele vai encaminhar. Uma outra coisa que eu venho percebendo, essa semana eu fiz uma aula sobre Simmel, e no final da aula, minha próxima aula é semana que vem, a última aula do semestre, um aluno, ele começou a me perguntar assim, professora, eu queria saber quantos artigos eu tenho que publicar. Aí eu falei, como assim, Rafael? Não, porque eu fiz uma pós no direito lá na PUC, aqui na PUC do Rio, tá? E a gente tinha que publicar não sei quantos artigos até o final do curso e tal. Eu falei para ele, Rafael, o que você vai publicar, pelo amor de Deus? Você tem pesquisa? Aí ele continuou, mas assim, não, mas eu preciso saber, eu não tenho que publicar? Não faz parte
das atividades após publicar, eu falei para ele, então, né? Vamos pensar, você vai publicar, você fez essa disciplina de teoria 1 comigo. A gente estudou aqui Marx, Weber, Durkheim, Simmel. Você vai publicar o quê? Qual vai ser o artigo que você vai produzir? Qual vai ser a sua contribuição para a sociologia a partir do que a gente fez aqui? Eu falei para ele, não publique, não faça isso. Porque você vai fazer um trabalho de curso, não é um artigo, não é uma pesquisa. Você vai publicar quando você tiver a sua pesquisa pronta. Aí ele parou, pensou um pouco e falou assim, tá, mas isso vai demorar. Não vai ser agora. Né? E tem uma coisa assim que angustia muito, que é essa coisa do timing da ciência, né? Que eu andei pensando muito nisso agora com relação ao Covid e de como isso abre também espaço para as manipulações que estão sendo feitas, né, da narrativa dessa disputa aí entre o descrédito, né, da universidade e da ciência e a urgência da vida, né? De você continuar tocando a vida, que é aquilo, assim, é isso que dá espaço também. A gente tem uma expectativa, o que eu estou querendo dizer? Que a gente criou uma expectativa muito alta com relação à racionalidade científica e aquilo que a ciência seria capaz de fazer, né? E mais que isso, a gente colocou essa expectativa dentro de um timing que não é da ciência. Agora, por exemplo, a gente está vivendo um momento que está escancarado, né? Que a ciência não é isso. E eu não sei assim, se isso vai ensejar uma reflexão de fato com relação ao nosso papel e aquilo que nós deveríamos estar fazendo, né? A gente está dando vários chutes, tentando acertar em qualquer lugar, aí, quando a gente está falando do que está acontecendo no momento, aí, pensando a pandemia, pensando o Covid, você trouxe o exemplo muito bem, assim, acho que, na minha opinião. E nada disso, na verdade, vai servir de reflexão, com base mesmo, que tenha sustentação, que tenha né? Justamente porque a gente está fazendo nessa correria, nesse timing, nessa ânsia que está dada pela estrutura da nossa sociedade, por aquilo que nós somos, pela modernidade, né? Por uma série de coisas que vão se montando aí. Mas assim, tudo isso para dizer que eu acho que a gente tem que frear o processo. Né, que a gente tem que frear esse movimento e produzir momentos de reflexão, de fato, sobre os sentidos da pesquisa, sobre os sentidos do método, sobre os sentidos do nosso trabalho e de como a gente vai formar os nossos alunos. Nós somos essa geração que você colocou aí de pesquisadores que a gente não sabe se nós vamos produzir uma obra como a do Ayane, provavelmente não, né? Se a gente vai ser capaz de produzir uma obra completa, se a gente continuar imerso nessa lógica, não. Mas a gente tem uma responsabilidade grande aí sobre os alunos, né? Sobre os próximos, os futuros pesquisadores, né? E aí, de repente, se a gente conseguir fazer esse processo, né, de frear, pôr o pé no chão e refletir sobre os sentidos do nosso trabalho, talvez isso seja fundamental para formar novos pesquisadores, né, para formar um olhar diferente. Era isso, assim, é mais um desabafo do que qualquer outra coisa, porque eu tenho sentido isso muito na pele e tem sido bem problemático, assim, trabalhar e lidar com todo esse processo, né? Então, como é que eu explico para o menino, assim, quando a gente põe um aluno para escrever projeto de pesquisa, é incrível como todo mundo enrosca, ninguém sabe o que é uma hipótese, isso é geral, eu não tenho um aluno que saiba escrever a hipótese. E aí, quando chega no método, é um desespero. Você sente e chora. Aí você fala, não, calma, né? Vamos lá. Então, acho que são questões aí urgentes e que são definidoras daquilo que nós somos, né? Enfim. Era isso. Parabéns pela fala, eu gostei muito. Danilo, você quer fazer algum comentário? E também está aberto para quem mais quiser falar. Eu queria agradecer o comentário, eu acho bem pertinente. De fato, né, a professora Camila faz também e bastante bem essa interface, né, direito, sociologia, ciência política, teorias da justiça, que é outra coisa também que a gente nem entrou, né, porque, enfim,
Justiça é uma coisa muito pouco discutida, né, nas faculdades de Direito, geralmente, acaba ficando ao cargo da filosofia política, da ciência política. E um ponto que eu queria destacar, eu acho, dessa fala, ouvindo a professora Camila, eu me lembrei, eu fiz recentemente uma consultoria de pesquisa, não posso dizer o grupo e tal, porque um pessoal da área de saúde, mas eu posso dizer algumas coisas que eu aprendi com eles que estão fora da pesquisa em si. Acho que o que eu queria destacar é que o pessoal da área de saúde tem uma noção de que ninguém sabe nada a respeito dessa pandemia. Então, assim, uma coisa que para mim foi muito novidade foi quando eu ouvi, né, de um dos epidemiólogos que ele disse assim, a população tem a impressão de que é uma doença respiratória, porque disseram isso, mas ninguém sabe. Assim, as pesquisas mais recentes trazem indícios de que não é bem assim, né? E assim, eu acho que tem aí uma dimensão também ética que a gente nem tocou, porque eu fui criticar o moralismo, né? Mas assim, a gente tem uma questão aí de ética de pesquisa mesmo, né? Desse oportunismo, da gente chegar e sair dizendo, né, o que vai acontecer, o que está acontecendo, né? Desse dizer a realidade, que é uma ética religiosa disfarçada de ciência, né? De reivindicar para si a capacidade de dizer o que se passa, o que se passará. Né? O que eu queria chamar a atenção é para a lógica que isso opera, porque é uma lógica que lembra muito aquele dizer inglês, americano do win-win, né? Que é uma lógica que sempre você vai ganhar. Então você chega, por exemplo, numa palestra e diz assim, a pandemia da Covid, né, da doença do coronavírus, 2019, é uma criação do capitalismo. Tipo, primeiro isso é uma coisa muito pobre de se dizer. Né? Não estou dizendo que não seja, mas assim, espera-se mais. Mas aí você faz um congresso super grande, publica um número para dizer uma coisa que, primeiro, é uma obviedade, por um certo lado, por outro, se você tiver errado, também não vai ser contestável, né? Porque como não diz nada, também não diz errado, né? E aquilo cria mais publicações em cima do nada. Então a sensação que dá, eu falei das lendas do Yanni no início da apresentação, vou me permitir contar mais uma, né? O Yanni era um mestre nisso. Reza a lenda, não vou dizer quem me contou essa, que eu diferente da Regina, eu não convivi com o Yanni, embora eu tenha estudado ele. Quando eu entrei na universidade, em 2007, o Yanni não estava mais vivo, né? Ele é Diz bem a mais lenda, jovenzinho, né? O Yanni, reza a lenda que o Yanni dizia assim, ele tratava da globalização, que era um tema antiparadigmático, se é que dá para a gente falar desse jeito, jogou fora muito do prestígio dele num primeiro momento, porque as pessoas achavam que ele estava pirando, estava se vendendo para a ideologia do capital, esse tipo de coisa. E o Yanni dizia assim, vocês já repararam como os nossos colegas pesquisadores, né, muitas vezes parecem aqueles bonequinhos da Warner? Vocês lembram dos bonequinhos da Warner? Que saem correndo, assim, correndo, aí o chão acaba. Aí eles continuam correndo, aí uma hora eles olham para o chão, aí eles veem que não tem chão e caem. Né? Então, assim, é um pouco esse o exercício que, na minha opinião, a gente precisa se propor a fazer. E ambientes como esse, né, que a gente está criando aqui, que vocês veem, tipo, pelo menos é a minha percepção, existe muita honestidade. Né? Eu tenho gostado bastante das falas, porque tipo, ninguém está assim com a resposta. Todo mundo, tipo, esse é um buraco que a gente precisa enfrentar. Né, que é o clima que a gente tem de discussão no Biotech também. Né? Esse seminário está aí para isso. Olha, a gente está enfrentando esse problema. Que diabo é isso que as pessoas estão esperando que a gente faça? Né? E por quê? Né? E no fundo eu acho que a gente está olhando para o abismo, só está caindo porque a gente está olhando. E essa é a oportunidade da gente pisar no chão. Né? Eu acho que tem algumas outras perguntas. Sim, Danilo, Acho que a professora... o Gabriel aqui, deixa eu explicar. O Gabriel é um dos membros quase originários do Biotech, Gabriel Gualano, quando ele fez ainda seu mestrado, já há bastante tempo. E o Gabriel agora está na República Dominicana e é pós-doutorando na UFRJ, né, Gabri?
E, enfim, só para situar. E ele pergunta o seguinte: uma conexão entre a apresentação e o texto de leitura, que é o texto Feyerabend, qual a consequência de seu método de conhecimento científico para o Estatuto de Verdade? Eu queria complementar isso, eu li até a pergunta do Gabriel, porque eu queria complementar isso com uma questão que a tua apresentação me levantou lá no início, quando você disse que há um método e um certo controle moral, né, da pesquisa e do pesquisador, e eu fiquei pensando nas diferenças, né, daquilo que eu mais ou menos consigo compreender como funciona nas ciências sociais, muito a partir das suas contribuições, do diálogo com o professor Pedro Baudet, e qual o problema que nós estamos enfrentando aqui no direito, que eu acho que não são problemas, são problemas que se intercruzam, tem pontos em comum e tem distanciamentos. E uma delas é que se a gente poderia criticar muitas vezes, talvez, não sei se isso está certo, na sociologia, às vezes, um apego ao método, né, uma certa rigidez metodológica justamente ligada a uma possibilidade de atingir uma verdade, ou ainda que provisória, enfim, essa ligação entre verdade e método, queria saber como é que você vê isso lá na sociologia, ou nas ciências sociais, melhor dizendo. E no direito, o que para mim me chama a atenção é que a gente vive uma certa, essa palavra é bem complicada, mas é um certo paradoxo, se não é uma contradição mesmo, que de um lado, por muito tempo, eu quando fiz pesquisa, por exemplo, mestrado, doutorado, isso nem era uma questão, ou era mais ou menos uma questão, que a gente passava super batido, assim, eu lembro, ainda conversando ontem com o Gabriel, a gente falou, meu Deus, a gente sofreu muito para pensar na metodologia das nossas pesquisas, e tivemos a orientação do GDL, que é um privilégio perto do que a gente percebe dentro da pesquisa no direito. Então, um certo descaso com o método no direito e que vem mudando nos últimos anos, exatamente aí voltando para uma outra parte da sua palestra, que tem a ver com a produtividade, com um estatuto da pesquisa jurídica, com um desejo de que a gente pare de ser desdenhado na CAPES, né? Como quem não faz nada, quem não faz pesquisa, enfim. E aí a gente volta para o método, mas volta também, eu também tenho a impressão num sentido mais pro forma do que com brilhantes e raras exceções. Então, eu queria voltar nessa pergunta ali do Gabriel entre a relação do método e da verdade, e depois desdobrar para essas realidades das ciências sociais e da pesquisa em direito, porque você até falou assim, não, eu não quero falar os cientistas do direito, porque para mim isso também é um outro problema, né? Isso também é uma outra questão, porque não é de agora que o direito se coloca esse problema do estatuto da ciência como forma de legitimação, de ser escutado para além dos seus próprios, da sua própria plateia, digamos assim, né? Bom, eu adorei que a gente entrou nesse ponto. Muito obrigado, professora Adriana, pela pergunta, pelas duas perguntas, né? E também obrigado ao Gabriel Guarano, né? Bom, eu acho que o primeiro ponto que eu queria colocar é que, muito rapidamente em relação à sociologia, bom, isso aí eu tenho aqui colegas da sociologia que podem se contrapor, eu não sinto em toda a sociologia essa fetichização de método assim, né? Eu acho que, mas assim, existe esse modelo de projeto de pesquisa com aporte metodológico, principalmente entre os colegas que trabalham com metodologias quantitativas, que do ponto de vista, aí eu vou fazer uma crítica imanente, assim, do ponto de vista metodológico, é complicado você dizer assim, trabalho só com quantitativa. Porque você escolheu aquelas variáveis por alguma razão, né? A estatística, ela não é, de novo, neutro nem sabão, sabe? Tipo, a estatística não é neutra. Você escolheu aquela amostra, você escolheu aquele coeficiente por alguma razão, né?
E a pesquisa qualitativa, que às vezes se vale de certos métodos descritivos e assim por diante, né? Eu tenho a sensação de que entra um pouco nesse lugar, no caso da sociologia, o que eu tenho a sensação que acontece mais, né, em termos de maioria, do mais gritante, são as afirmações identitárias disfarçadas de método. Então, assim, eu tenho um grupo, no meu grupo as pessoas trabalham assim, né? Eu tenho tal perspectiva, e aquilo amarra as pessoas. Entre os aportes marxistas, isso eu acho que é o que acontece de forma mais gritante, porque isso serve para eles alimentarem as brigas entre eles. Então você vê gente, não, porque Lukács disse que, o outro, não, porque, sei lá, Althusser disse que, e você vê um negócio, o povo está brigando por causa de um debate que aconteceu em 1970 e poucos. Isso acontece muito na sociologia, né? Esse povo fora do mundo, né? Eu tenho essa sensação. No caso do direito, por sua vez, eu acho que existe aí uma questão que inclusive remonta a uma pergunta que foi feita mais lá em cima, né, da especificidade dos cursos de direito e tal. Eu acho que eu vou fazer menção nesse comentário ao texto do professor Marcos Nobre, que até hoje eu acho que é o texto mais, assim, preciso sobre isso, que chama-se Apontamento sobre a Pesquisa em Direito no Brasil. Eu não conheço outro texto que jogue a questão assim na cara da gente, diga, tá aqui, né? Porque assim, é um texto anterior a essa palhaçada de conceito CAPES, etc., né? Que aí, mas a USP está conceito 5, a UFPR está conceito 6, aí sobe a universidade, sei lá, do não sei das quantas, sobe para conceito 6, e aí você olha, tipo, no fundo as pessoas sabem quem são as boas universidades e quais são as ruins, e ninguém olha isso. É uma questão de legitimação que não funciona. É mais ou menos como o Qualis das revistas, que aí você tem, por exemplo, o Soziologische Zeitschriften, por exemplo, que tem textos do Adorno, do Luhmann, do Beck, das nossas referências, e é B3, porque não está no Cielo, sabe? Sabe, não está no Cielo porque eles não sabem nem que diabo é Cielo e nunca vão saber, e não interessa, porque o Cielo é uma porcaria perto da ciência mundo, né? Então, assim, eu acho que o que acontece no caso do direito é que o direito, pelo menos na minha percepção, vem daquele processo de institucionalização, que eu chamei de industrialização, de uma forma curiosa, paradoxalmente periférica, que o direito sai do centro do poder e tenta entrar nessa lógica sem perder o fato de que a formação jurídica não é uma formação, tradicionalmente, para a intelectualidade. É uma formação para o poder, uma formação técnica para você ser juiz, promotor, advogado, para ganhar a causa, para ficar rico, sei lá. Né? E assim, no entanto, a sensação que dá é que houve uma tentativa de incorporação de métodos mais ou menos parecida com o que houve nas ciências sociais no século XIX, né? Então, uma tentativa ruim de incorporação de métodos da biologia. O direito tenta incorporar métodos que não são propriamente jurídicos, né? Então, por exemplo, eu fiz a crítica aos manuais, né? Essa crítica eu mantenho, vou manter. Mas eu preciso também lembrar que a formação em direito é diferente da formação do cientista social, né? O manual tem aí algo que eu vou chamar muito genericamente, com milhões de aspas e cuidados, de doutrina. A doutrina tem a ver com você, douto, sábio do direito, sabedor dos modos operativos da bagaça, como dizem os alunos de graduação, né? Você vai ensinar alguém como fazer o direito, como ser agente disso, né? Então, assim, tem esse papel. Só que isso não se aplica para a pesquisa. A pesquisa você desenvolve não ensinando uma receita de bolo. Eu vou tomar a expressão do Pierre Bourdieu, quando ele dizia que a pesquisa é um olho. Você ensina a pessoa a ter um olho.
de pesquisa. Aí alguém, por exemplo, como o professor Gediel, olha um projeto de pesquisa e diz assim, isso aqui não funciona. Ele não precisa ficar justificando por A mais B, por A, sabe? Ele sabe que não funciona, porque ele aprendeu a fazer, né? Porque ele desenvolveu esse saber, digamos assim, né? Então é um pouco isso que vem, me parece, na pesquisa. E que é importante a gente fazer um pouco essa diferenciação. Eu responderia por aí, né? Alguém está perguntando aqui do professor Marcos Nobre. Não é um livro, é um artigo bem pequenininho. Eu estou citando de memória, mas é bem fácil de achar no Google. Chama-se Apontamento sobre a Pesquisa em Direito no Brasil. Nesse artigo, o Marcos Nobre chama inclusive a atenção, por exemplo, para o fato de que os artigos que eram produzidos em direito, e que muitas vezes ainda são, não são entendidos como científicos, né? E o que eu estou chamando a atenção é que tem, alguém colocou aí, né, a Regina, obrigado, Regina, assim, tem um papel isso também, né? É claro, se você vai fazer um comentário sobre um novo artigo de lei, isso não entra no molde artigo, percebem? Isso não quer dizer que não seja necessário, não quer dizer que não tenha um papel. Então, o que eu proponho não é assim rigor, digamos assim, uma renovação do rigor metodológico, porque isso também é uma crença, né? O que eu acho que é importante a gente discutir é o que é de metodologia que nos serve. O que é que nós estamos chamando de método? O que é que nós estamos efetivamente fazendo, né, dentro daquilo que é relevante para nós, como cientistas sociais, em lato sensu, né, ou como juristas, sociólogos, enfim, nas especificidades que muitas vezes são até somente institucionais. Então, me parece, por exemplo, que uma grande contribuição é de alguém que faz uma sistematização, por exemplo, de uma tendência interpretativa, por exemplo, sei lá, do artigo 17 do Código de Processo Civil, né, que fala das condições processuais. Isso não entra na categoria artigo científico. Não entra. Isso é doutrina, isso é saber do direito, digamos assim, se a gente quiser pensar. Isso é de experiência. Entendem? Então, assim, é o que me parece. Isso não é menos do que o artigo científico. O problema é que isso não tem espaço, né, nessa moda acadêmica que a gente cria, né, um pouco, eu vou parafrasear a professora Regina, a gente cria numa espécie de copia e cola norte-americano também, né? Eu acho que um contraponto, para finalizar esse comentário, eu até acho que eu comentei, a partir de uma fala, salvo engano, do professor Gediel na última reunião, eu me lembro que eu fiz um comentário sobre, a professora Camila vai lembrar disso, sobre a defesa de livre docência, da tese de, não sei se de titularidade ou de livre docência do Gabriel Kohn, aquela tese sobre Weber. O Gabriel Kohn foi questionado, salvo erro, pelo Raimundo Faoro, que alguns falam Fauro, né, sobre o porquê da ausência do livro da Marianne Weber, da esposa do Max Weber, na análise. E o Gabriel Kohn disse, com muita naturalidade, não tem porque não interessa, porque não é importante. Não é importante não em geral, né? Não é importante, até tem aqui um termo que o Gabriel usou, né, a verdade, né? Assim, essa busca de verdade é filósofo do século XIX para baixo. Não tem verdade, tem o que é relevante naquele momento, né? Me parece que, para o que o Gabriel estava propondo, perfeito, né? Agora, existe aí uma cultura, uma crença, né, meio enlatada de que, bom, um estudo relevante é um estudo que tem que falar de tudo. Aí o cara tem que fazer aquelas notas de rodapé inacabáveis, que ninguém lê no fim, a não ser que esteja muito interessado naquele trabalho. Aqueles textos gigantescos, né, capítulo metodológico de tese, que eu acho um negócio que a gente precisa repensar, porque fica um Frankenstein ali dentro, né? Você está falando um monte de coisa e você se sente obrigado a dizer coisas que às vezes não tem nada a ver, né? Aquelas sínteses de debates que, se fossem necessárias, realmente você não estaria onde você já está, né? Então acho que é um pouco olhar que o rei está nu,
nesse debate sobre metodologia, sabe? Eu tenho a sensação de que é um pouco alguém assumir e dizer, ó, no fundo, talvez, por um lado a gente não saiba muito o que a gente está fazendo, mas por outro a gente tem aí coisas sendo feitas e que não são reconhecidas. Elas são bem-sucedidas, voltando naquela distinção, elas são bem-sucedidas porque elas funcionam, né, elas têm relevância, elas são úteis, as pessoas utilizam isso na prática advocatícia, na prática forense, o juiz usa para fazer uma fundamentação de sentença, né, e aquilo tem uma utilidade e também faz parte de um certo saber, muito embora não entre na caixinha do artigo CAPS, digamos assim. Obrigada, Danilo. Eu queria fazer mais uma rodada final, para ver se alguém gostaria de fazer algum comentário. Ok, eu queria dizer assim, que são temas que eles não são... que o Danilo trouxe temas que são articulados, mas eles não são temas... não é um único tema, é isso que eu queria dizer. Né? Porque uma coisa é discutir os métodos, né? E outra é como é que a gente chega lá no fim e ao mesmo tempo é atropelado por um volume uma exigência de volume de publicação, que ao mesmo tempo que exige um método, torna impossível pensar um método com mínimo de seriedade e de crítica. Você falou muito do método industrial, né? Mas eu, cada vez que penso sobre isso, me volta a questionamento sobre a teoria do capital humano. Eu acho que a gente está para além do método industrial, eu acho que a gente está vivendo um momento em que isso que não vem de fora e está internalizado, né? E é por isso que acho que o exemplo que a Camila trouxe bem interessante, porque é isso mesmo, né? O pesquisador ali do mestrado ou do doutorado, não sei, já chega ali já em pânico, pensando quantos artigos ele tem que publicar. Quer dizer, em vez de pensar o que eu posso produzir, né, ele vai perguntar quanto eu posso produzir, e isso é internalizado por uma lógica do capital humano, porque isso não só é importante, porque é isso que vai medir, digamos, no grupo, né, do programa de pós-graduação, mas também porque ele tem que produzir uma carreira. Né, e todo mundo sabe como é que isso funciona depois na hora de ser contratado ou de passar num concurso, enfim. Tem uma série de elementos aí que a gente poderia discutir, que levaria mais tempo para a gente discutir. Queria agradecer, então, mais uma vez. A gente organizou isso super rápido e, no fim, o resultado foi ainda mais interessante, muito melhor do que a gente tinha pensado. Então, eu queria agradecer o Danilo. Gediel, você queria falar algumas palavras agora no final? E dizer que a gente vai organizar mais alguns encontros assim, e a gente espera que com um pouquinho mais de tempo para todo mundo poder se organizar enfim, queria agradecer imensamente a participação aí de todas e todos. Gediel. Obrigado. Eu agradeço, então, também ao Danilo, a participação de todas e todos, especialmente das colegas professoras que nos deram o prazer e a honra de participar, tendo em vista que essa questão do saber, ela realmente é algo que saber e saber fazer, né? Ensinar a saber a fazer, né? É interessante porque também decorre de um percurso, né, de pessoas que estão, né, nessas tarefas aí tão importantes para a sociedade. E agradecer ao Danilo mais uma vez, todo o pessoal do Biotech e os colegas e amigos também. Eu tinha feito uma série de apontamentos, mas eu acho que o tempo já esgotou e a gente não deve abusar também da paciência, né, para usar a frase do Cícero, né, a respeito de Catilina, não quero ser deportado, né, de Roma por ter falado fora da hora e demais. Então, eu agradeço e penso que
A única questão que eu queria dizer, que eu acho que teria só uma observação. Eu acho que para pensar isso, nós temos que pensar a reforma do ensino. Por que nossos estudantes chegam tão despreparados? Nós pensamos isso a partir dos anos 70, eu sou velho, então eu estudei na antiga escola, que é outra escola, né? Então os estudantes não sabem escrever porque já vem com o problema do modelo de ensino médio, né? Que é secundário, que nós chamávamos, que traz isso. E a segunda coisa, é sempre pensar na fundação da CAPES. Quando a CAPES foi fundada? E me parece que isso nos leva a uma adesão refletida do governo militar a um modelo universitário de produção da ciência, que, na verdade, foi ensaiado quando eu entrei na faculdade, que eles criaram um chamado ciclo básico, que era composto por todos os estudantes de todas as áreas, e isso foi abandonado no ano seguinte, então nós fomos experimentando coisas copiadas, né, e não dando certo. Então a universidade também se transformou nesse período, ela ficou... E houve uma proeminência das ciências não sociais, vamos chamar assim, das ciências matemáticas, biológicas, e com isso toda a produção científica foi centralizada na CAPES e houve uma transposição desse modelo das ciências biológicas, por exemplo, trabalhos em laboratórios em equipe, e que as ciências sociais tiveram que se adaptando. E o direito ficou como último. Tanto é que os cursos de pós-graduação em direito são, no Brasil, talvez os mais recentes. E também, hoje, em maior número. E com maior número de revistas. Eu fui coordenador do programa 2 vezes, e participei muitas vezes de reuniões na CAPES. Então, a área do direito é enorme, mas ela chega tarde, ela chega sem uma reflexão consistente sobre a pesquisa na área do direito, e ela vai copiando, vai comendo um pouco dessa produtivismo e copiando um pouco das ciências sociais e um pouco das ciências duras. Então, é tanto problema que eu não teria como colocar, eu fiz ponto a ponto aqui na medida que ele ia falando. E eu só vou deixar uma única frase a partir do Iane que eu achei interessante, porque eu penso exatamente assim. Eles acham que tem um texto. A CAPES quer acreditar nisso e a CAPES valida essa crença. Então, acho que isso resume essa coisa da onde nós saímos para esse modelo de produção acadêmica, científica no Brasil, e essa ligação com um momento, né, que foi o momento da ditadura civil-militar no Brasil, que durou durante 24 longos anos, né? E foi nesse momento que a CAPES se afirmou como um poder de controle, né? Não digo que ela não deva existir, mas ela teria que ser revirada, né? Virada do avesso. Vamos começar a conversar. Assim como a Justiça, assim como a Procuradoria da República, que foi criada com esse modelo e depois recriada, assim como a Justiça Federal, que também, veja, a ditadura civil-militar, ela não foi fraca, ela fez muita coisa. Ela recriou, né, centros de poder que deu-lhes uma aparência de neutralidade e de cientificidade e de verdade, né? Então, acho que esses instrumentos todos são filhos da mesma época e de um pensamento elitizante, elitista, de costas para o Brasil, né? E que se encastelou-se em determinadas instituições. Então, acho que temos que pensar o Brasil como problema, como dizia Darcy Ribeiro, para a gente entender a gênese, né, dessas nossas mazelas cotidianas na universidade. Muito obrigado.
Puxa, gente, obrigada. Vou então encerrar. Acho que a gente... Então, só lembrando, né, quem quiser o certificado, por favor, preencher aquele formulário. A gente pede desculpas por ter que fazer isso assim, mas enfim, por enquanto foi o modo que a gente encontrou. A gente está aqui fazendo experiências, então vamos ver se a gente acha algum outro jeito que não seja esse, mas por enquanto foi o que a gente encontrou. Então, por favor, preencham, enviem, a gente recebe, daí vai mandar um certificado da pós-graduação, né, do programa de pós-graduação em Direito da UFPR. Queria agradecer, para acabar, eu queria agradecer a Alice Lana, que tornou isso materialmente possível, fez um esforço gigante de quarta para cá para que isso acontecesse, e na verdade tem sido assim uma pessoa fundamental para que o Grupo Biotech pudesse retomar suas atividades, para que ele tivesse atividades que desenvolveu no ano passado, presenciais, e agora foi realmente uma pessoa fundamental para a gente estar se reunindo virtualmente. Obrigada, Alice. Obrigada. Tchau para todos e bom almoço. Tchau, tchau. Boa tarde para todos e todas. Tchau, tchau.